É, Boa noite, professora. O nosso grupo vai estar explicando um pouco do procedimento da colonoscopia, que é um procedimento pouco invasivo, e vamos começar com a introdução. A colonoscopia é um exame diagnóstico que se baseia no exame endoscópico do intestino grosso e porção distal do íleon. Na colonoscopia, é avaliada a mucosa intestinal e luz do órgão. Permite também a coleta do material para biópsia e hemostasia de lesões hemorrágicas. É utilizada comumente no diagnóstico de tumores e doenças inflamatórias. Como é realizado? Se introduz um aparelho endoscópio flexível pelo ânus do animal, com iluminação central com fins de visualizar e capturar imagens do trato gastrointestinal inferior, reto, cólons descendente, transverso e ascendente e a porção inicial do íleo. Por causa da anatomia do cólon dos carnívoros, a colonoscopia pode ser feita utilizando técnicas diferentes, o colonoscópio rígido e o colonoscópio flexível, por exemplo. E os cuidados na realização desse exame é o início da dieta 48 horas antes do exame, tá? Um início de dieta líquida, 12 a 18 horas jejum de alimentos sólidos e 3 a 5 horas apenas alimentação líquida. Exames complementares atualizado em até 30 dias. Bom, para o preparo do exame, o trato intestinal necessita estar limpo para a realização. Por isso que é realizado o jejum e a alimentação apenas de líquido horas antes do exame. Se o paciente tomar alguma medicação, ela deverá ser oferecida normalmente, porém não pode oferecer leite para o animal. Medicações de uso crônico pode ser adiado. Em caso de diabetes, o animal deverá realizar o exame mais cedo possível. Em relação aos riscos do procedimento, a colonoscopia é um exame pouco invasivo e seguro, mas pode ocorrer imprevistos em relação ao próprio endoscópio com medicações administradas na anestesia, que pode causar flebite, depressão respiratória, alterações de ritmo cardíaco, alterações de pressão arterial. Pode ocorrer sangramentos também, mas o risco disso é mínimo. O pós-procedimento é aguardar os efeitos principais da anestesia passar, e após o exame, a dieta normal e a medicação de rotina já podem ser oferecidas, a não ser que haja alguma contraindicação. Bom, eu escolhi dois casos para falar sobre a colonoscopia, porque, pelo que eu pesquisei e tudo mais, eu não achei muita coisa que explicasse o procedimento. Nos trabalhos que eu utilizei, se falou mais do o porquê o animal fez a colonoscopia, ou que a colonoscopia foi um método diagnóstico de alguma patologia ou enfermidade. Neste primeiro caso, um cão Doberman de 1 ano e 11 meses, quase 2 anos, foi atendido apresentando uma diarreia líquida há mais de um mês. Esse animal sempre foi ativo, só que ele possuía a dificuldade de ganhar o peso, mas nunca tinha apresentado histórico de diarreia. O animal foi submetido a exame ultrassonográfico, onde foi revelado que o intestino delgado apresentava a parede enorme espessa e a parede do colo com vários segmentos espessados. Já no estômago, tinha apresentação de espessamento mural. Daí foi feita a colonoscopia para auxiliar a ultrassom no diagnóstico. Na colonoscopia, se obteve achados macroscópicos múltiplos folículos umbilicoides que estavam presentes na parede do cólon. O exame histopatológico desses fragmentos mostraram um infiltrado inflamatório. Então, nesse caso, se falou
que o que causava a diarreia no animal, nesse Doberman, era digamos assim, era uma inflamação da parede do cólon, uma colite, digamos assim, e que deixava esse animal com diarreia, e como ele tinha diarreia, isso dificultava o seu ganho de peso. Agora eu vou falar do relato de caso número 2. Espera aí. O relato de caso número 2 se trata de uma dilatação retal endoscópica com balão e uso de triancinolona intramural canino com estenose retal após ressecação do adenocarcinoma retal. Nesse caso aqui, eu foquei mais falar só da colonoscopia mesmo, que era um dog alemão com 8 anos de idade, macho, que apresentava hematoquesia, disquesia, e ele passou por uma colonoscopia. E neste procedimento foi observado formações hemorrágicas e irregulares, onde elas chegaram a obstruir cerca de 90% do ânus, da luz do ânus. Essas formações hemorrágicas poderiam ser elas que causavam a hematoquesia, mas eu vou dar continuidade aqui no caso. Nessa primeira colonoscopia, foi retirado 2 fragmentos, um de 2 e um de 2,5 centímetros, por estrangulamento. E após 30 dias dessa primeira colonoscopia, foi realizada outra colonoscopia, onde se notou a formação de um neoplasma no esfíncter interno do ânus, e o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico. Após este procedimento cirúrgico, o mesmo ele apresentou estenose retal pós-cirúrgica. Então, neste caso, foram utilizadas 2 colonoscopias com fins diagnósticos. Uma delas mostrou essas formações hemorrágicas que chegaram a obstruir cerca de 90% da luz do ânus, e isso, além de estar causando a hematoquesia, o animal poderia estar constipado, porque as fezes não tinham a luz suficiente para passar. E talvez também estivesse causando a hematoquesia, este fato da luz estar reduzida, porque o animal fazia muita força para defecar. E na segunda colonoscopia, se notou a formação do neoplasma no esfíncter interno do ânus, que também poderia estar causando a hematoquesia e constipação deste animal. Antes de terminar o trabalho, vamos fazer uma conclusãozinha aqui. Observando esses casos clínicos e outros casos clínicos, a colonoscopia ela pode ser usada como método diagnóstico de patologias como formações neoplásicas, por exemplo, colite, outro caso, e também ela pode ser utilizada para, digamos assim, diagnosticar o corpo estranho que está obstruindo o intestino ou a passagem das fezes no ânus. Então, a colonoscopia, ela na veterinária, eu não acredito que seja tão comum, mas ela é um método diagnóstico pouco invasivo que auxilia muito em descobertas, em diagnósticos de problemas intestinais ou gástricos. Pronto, pessoal. Ficou bom? Ficou bom. Então é Eu isso. acho que ficou. Então eu vou fechar a reunião aqui, ver se eu subo isso aqui no YouTube. E enquanto eu faço isso, eu entro na aula da Cíntia. Bravo. Beleza. Só agradece. Pai. Até agora ela só explicou o negócio das vacinas, então você não perdeu nada. Ah, tá. Achei que já era atividade.
Não. Tá bom. Tchau, gente. Tá. Parou, rapaziada. Tchau.